Bom, nós estamos num feriado, dia 15, né? Feriado nacional, dia da proclamação da República, né? E há 127 anos atrás, isto foi um momento histórico aqui no Brasil. E a gente convidou para repercutirmos um pouco o que levou a acontecer, os fatos que antecederam, os momentos daquilo que estava acontecendo, as consequências disso até os dias de hoje. Para a gente ter um pouco mais de informação com relação a esse aspecto, a gente convidou a professora de História da Escola Divino Mestre, a professora Denise Quaiato, que está aqui junto conosco, e estará conversando em alguns momentos aqui para nos trazer um pouco do que aconteceu, do que antecedeu, do que aconteceu e dos reflexos disso no nosso dia a dia. Eu digo um pouco porque é evidente que em alguns minutos a gente não pode trazer 127 anos de história. Mas, para você ter uma síntese do que aconteceu, a gente conta com a colaboração da professora que está aqui junto conosco. Professora, nós estamos num dia especial, é um feriado, né? O Brasil inteiro hoje não tem atividade rotineira comercial e em virtude de um momento importante, a proclamação da República. E a gente gostaria de ouvir da senhora um pouco o que levou isso a acontecer e os reflexos disso. Primeiro, muito obrigado pela sua atenção em atender o nosso convite. Bom dia, professora Denise, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã, em especial aos meus alunos da Escola Divino Mestre. Vamos lá então sobre algumas observações, né, dessa data tão importante para o nosso país. Em primeiro lugar, a proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, é um dos principais acontecimentos da história do nosso país. Ela pôs fim à monarquia, destituindo Pedro II da condição de imperador do Brasil. Projetada e executada pelo alto escalão do Exército, com o apoio dos cafeicultores de São Paulo, a implantação da República não contou com a participação das classes populares. Esse fato ele levou o jornalista Aristides Lobo, testemunha ocular da proclamação, a proferir a famosa frase, abre aspas, o povo assistiu a tudo bestializado, fecha aspas. Pois é, isso é uma questão que muitas vezes se questiona. Por que o povo agiu assim, professora? O que levou o povo a se afastar desse movimento todo? Na verdade, eu acho que o povo nem chegou a se afastar, o povo ele nunca se aproximou. Naquela época, a maior parte da população, ela não tinha acesso à informação, ela não tinha escolaridade, haja vista que as escolas do período, elas serviam para educar as elites, né? Então a maioria do povo, mais de 90% da população, eles não tinham acesso à informação. Eles não sabiam, né, por exemplo, o que era uma república. E algo muito interessante é que hoje, né, a gente traz um pouquinho sobre essa discussão, a gente vê muita política, muita discussão, principalmente nas redes sociais, mas eu, enquanto professora de história, eu percebo que boa parte dos brasileiros, eles falam muito sobre política, mas eles entendem muito pouco. Eles não sabem o que é o parlamentarismo, eles não sabem o que é o comunismo, eles não sabem o que é uma ditadura, não sabem nem o que é uma república e uma monarquia, né? E eles não sabem hoje, é o que mais prejudica a nossa compreensão, eles não sabem, por exemplo, como é que funciona a política nacional. Eles não sabem a importância do Congresso Nacional para eleger, né, nossos representantes. Agora que se aproximam as eleições gerais, há muita discussão sobre o futuro presidente do Brasil, candidato X, candidato Y. Mas as pessoas não percebem que é muito importante prestar atenção em quem elas vão eleger para parlamentares, né? Quem elas vão eleger para senadores e para deputados, porque hoje, como afirmam alguns cientistas políticos, no Brasil a gente vive uma espécie de semi-parlamentarismo, porque existe o presidente da República, porém ele é muito limitado pelo Congresso. Ele precisa do Congresso para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, ele precisa do Congresso para aprovar o orçamento, né, os gastos do governo, e isso acaba muitas vezes num toma lá da cá. O presidente, chefe do executivo, ele tem que fazer acordos com o legislativo, né? E muitas vezes esses acordos vêm na forma de cobrança de um cargo em determinada estatal. E isso restringe muito, isso acaba, de certa forma, vitimando a República Brasileira, né? A esses jogos de interesse que existem desde a implantação da República e que o Brasil não conseguiu superar. Voltando lá, havia uma rejeição da população à monarquia ou a elite estava contra a monarquia? Por que a monarquia perdeu o prestígio a ponto de
de perder o país, passar a ser uma república. Não havia, na verdade, muitos defensores da república. A república, quando da implementação, ela era uma coisa bastante incerta. Existiam muitos monarquistas, inclusive, e o medo da monarquia voltar era muito constante, tanto que os primeiros presidentes da república, Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, eles têm como uma das principais preocupações fortalecer esse novo regime, que é fortalecido, como se diz, né, entre aspas, pelo Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, que é o responsável pelo consolidador da República. Então, a monarquia era ainda uma proposta possível, né? Então, havia esses implantadores da República, eles tiveram que articular muito bem e tiveram que exercer, de fato, principalmente através do Exército, a força para implementar o novo regime. Perfeito. Bom, então, esse primeiro momento, digamos assim, foi uma elite que colocou uma ideia nova, desconhecida, né, para o brasileiro, e eles conseguiram consolidá-la, a ponto de que nós estamos até hoje na República. Mas temos repúblicas e repúblicas. A senhora deu um exemplo de que hoje a nossa República, algumas pessoas comentam, ela tem um misto de parlamentarismo, né, nessa questão. A primeira era uma república, digamos assim, mais pura, digamos entre aspas, assim, uma república mesmo. Como é que começou a nossa república? Não. Na verdade, a república, para muitos republicanos, ela foi uma república que não foi. Na verdade, ela continuou atendendo aos interesses de uma minoria, que nos primeiros anos da nossa república a gente percebe com a participação e o predomínio das oligarquias sobre o sistema federativo. As oligarquias que depois se configuram principalmente em São Paulo e Minas Gerais, né, com a chamada República do Café com Leite, elas mostram que esse novo regime ele não veio para atender às camadas sociais mais amplas, ele veio para atender a determinados interesses de ordem política e econômica. E isto bem no início da República. Depois nós tivemos o que chamam de República Velha, teve vários momentos na nossa República, né? Como é que foi essa história? Desde a implementação em 1889 até 1930, que é quando Getúlio Vargas chega ao poder, nós vivemos a chamada República Velha. A República Velha se dividiu em duas principais. A primeira, com os primeiros dois presidentes, Marechal Floriano, primeiramente, né, Marechal Deodoro e posteriormente Marechal Floriano Peixoto, que eram militares, daí o nome República da Espada. Certo. A partir da eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, até a deposição do Washington Luiz em 1930, nós vivemos a chamada República Oligárquica. Aí sim houve o predomínio das oligarquias. Porque a implantação, a gente não pode esquecer que a implantação da República, ela foi fruto de dois principais grupos. Um centralizador, o Exército, e outro de tendência descentralizadora, que eram as oligarquias. Naquela época, a oligarquia mais poderosa economicamente e, consequentemente, política, era a oligarquia de São Paulo, né? Por isso que o apoio dos cafeicultores era muito importante. Já naquela época, o Congresso, olha a importância. O apoio dos cafeicultores dentro do Congresso era extremamente necessário para o presidente governar. Né? Então, a gente tem desses acordos que tiveram que ser feitos, a gente percebe alguns arranjos que deram denotações a alguns períodos, né? Ou algumas características da Primeira República, da República Velha. É o coronelismo, que é a influência principalmente dos grandes proprietários de terras e comerciantes no âmbito local, né? O coronel, ele mandava na polícia, ele nomeava o chefe da estação de trem, dos correios, ele era a grande autoridade nas localidades. A gente tem outro termo que ficou conhecido como voto de cabresto, porque naquela época, pela Constituição Republicana de 1891, o voto ele era aberto, ou seja, o sujeito ele chegava no local de votação e ele tinha que declarar abertamente em quem ele estava votando, né? E muitas vezes essas pessoas elas estavam subordinadas aos interesses dos coronéis e votavam de acordo com os interesses dessas elites. Isso ficou chamado de voto de cabresto, né? Ou seja, a pessoa ela é influenciada, ela é direcionada, né, para votar em determinados políticos. Uma outra expressão que eu já havia falado, né, a República do Café com Leite, então, que é o predomínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, na condição de nomear
presidentes, né? Nomear candidatos à presidência. Isso não significava que somente mineiros e paulistas podiam ser presidentes. Mas né? eram indicados por eles. Eram indicados pelo Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Quem votava, né, na Primeira República? Todo mundo votava na República? Não. Na Primeira República, aliás, durante muito tempo, por exemplo, os analfabetos eram excluídos, né? Não podiam votar. Tanto que por isso que havia um grande esforço por parte da alfabetização, né? Porque a alfabetização era uma condição imprescindível para o sujeito ser cidadão, poder votar. Alguns membros da igreja não podiam votar, soldados não podiam votar, né? Então era bastante restrito a condição, o eleitorado ele era bastante restrito. As mulheres votavam? Mulheres não. Não. Uma coisa interessante também é que a mulher ela só vai ter direito de voto durante o governo Vargas, né? Em 1932, por um decreto-lei, né? Um decreto do próprio presidente, as mulheres vão ter direito a voto. Mulheres alfabetizadas, logicamente. A primeira vez que nós temos o direito de voto aos analfabetos é a Constituição atual que nós temos, que é de 1988, exatamente. Mas o Brasil não era muito diferente do mundo. O mundo era assim também naquela época, não? Também, com certeza, o direito de voto feminino, o fim do voto censitário, que era o voto estabelecido por renda, ele foi diferente em determinados países. É lógico que em países onde há uma mobilização social maior, onde há um esclarecimento maior da sociedade, e nesse período, diga-se de passagem, né, a Europa, né, principalmente, e América do Norte, nessas regiões vão sendo implementados os direitos aos poucos, né? Então, muitos países, obviamente, naquela época também não davam direito de voto às mulheres e também não davam direito de voto aos analfabetos. Perfeito, muito bem. Alguns imperialistas, defensores do imperialismo, dizem que não mudou socialmente e economicamente muito o Brasil do Império para a República e que o Dom Pedro II seria uma pessoa de até uma certa liberalidade. O último imperador nosso pode ser considerado um homem avançado, evoluído, liberal, ou era aquele representante da monarquia tradicional europeia? Não, na verdade, claro que há vários estudos, né? A historiografia ela mostra cada vez mais algumas formas diferentes da gente analisar a história. Mas é um fato bastante recorrente a questão de Dom Pedro II não se demonstrar muito favorável, digamos assim, ele não lutou muito pela manutenção da monarquia. Alguns historiadores dizem que o próprio Dom Pedro II ele era um republicano enrustido. Ele não declarava, né, abertamente que ele era republicano, mas a gente percebe que, como ele era um homem muito admirador da ciência, das artes, ele não era, digamos assim, um grande estrategista, né? Apesar de ele conseguir consolidar o poder da monarquia no segundo reinado, mas não se percebe no Dom Pedro II essa preocupação em manutenção da monarquia. Ele delega algumas questões muito importantes, tanto que a própria abolição da escravidão, que é um dos grandes fatos, né, históricos do Brasil, foi assinado pela sua filha enquanto princesa regente, não foi assinado pelo próprio imperador. E não é à toa que um ano depois da abolição da escravidão, que era uma das bases do nosso império, da nossa monarquia, um ano depois da abolição veio a proclamação da República, articulada, né, pelo exército e pelas oligarquias, principalmente de São Paulo. Perfeito. Nós estamos conversando com a professora Denise Chiato, né, que é a nossa convidada nesta manhã de feriado, para a gente conversar um pouco sobre a proclamação da República. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno com ela para termos mais informações. A gente falou um pouquinho do momento que teve início esse processo da proclamação da República, os primeiros anos da chamada República Velha ali, mas nós temos muitos anos de República, 127 anos estamos comemorando no dia de hoje. A gente vai resgatar um pouco mais desses fatos aí com a professora Denise. Eu vou a um rápido intervalo comercial e já retorno com o programa Variedades, que tem o patrocínio de farmácias associadas. Aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã é a farmácia econômica, Delta Sul e as barbadíssimas da Delta Sul, produtos como móveis, eletro, som, imagem, informática, telefonia, celular. Você tem na Delta Sul também brinquedos e decoração e começa a pagar só no ano que vem. E o apoio é de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para toda a região, orgulho de ser brasileiro. Um rápido intervalo comercial, eu já retorno.